Olá, queridos alunos e alunas. Vamos para o nosso Enem virtual, vamos para uma série de questões de história. Cara, é assim, ó. Nós temos dificuldades de termos questões de história do Brasil, da história geral, propriamente ditas. Já compreendeu isso. Muitas questões envolvem parte sociológica, envolve cultura, envolve, processo de urbanização, mesmo que seja no processo histórico. Mesmo as questões da era Vargas vai falar de uma parte de uma estrutura social, de uma parte trabalhista, de uma parte revolucionária. Enfim, as questões elas não são as decorebas, vocês sabem disso. Muito do que vocês estudaram no colégio, e estudaram correto, vocês estudaram o que fez o determinado presidente, quem foi o presidente, qual foi o ano do presidente. Pois bem, o Enem não funciona assim. Por isso que eu chamo Brasil Total. Ele vai ter um pouco de história, ele vai ter um pouco até de atualidades, ele vai ter o Brasil Total. Eu tento retirar desse contexto as questões de geografia, tá? As questões de geografia, mesmo que sejam do Brasil, eu coloco mais numa geografia nos problemas climáticos, os problemas ambientais, aí a gente vai incluindo o Brasil. Então eu chamo História, Brasil Total, e eu vou pegar por ano. Então eu estou pegando esta prova de 2021. Diversas provas vocês já fizeram ou irão fazer, e esta é de 2021, aplicação regular, e daqui nós tiramos 12 questões que nós podemos colocar nesse contexto de todas as competências e habilidades que são cobradas na parte de ciências humanas no Enem. Eu coloquei como se fosse Brasil Total. Eu sempre tento fazer uma nomenclatura mais pessoal para que tu possa compreender o que nós estamos avaliando e que tipo de questões nós estamos fazendo. E mais uma vez, eu digo o seguinte, se torna importante tu compreenderes que resolver questões do Enem, resolver centenas de questões do Enem, se tu puderes resolver milhares de questões do Enem, vai te condicionar para uma prova que é geralmente muito parecida, geralmente é muito estanque. É uma prova muito interpretativa que no máximo tu tens que entender o momento histórico, mas muitas vezes ela é muito interpretativa. Sem mais demoras, então vamos à correção da nossa série de questões. E agora com 12 questões, História, Brasil, Total, Enem 2021, aplicação regular. Sempre fazer a sua leitura, fazendo as suas marcações para que tu possa, de maneira mais rápida possível, chegar numa conclusão. Então aqui primeiro, tu tem um texto, tá? O texto 1, que é uma gravura, né? Vocês sabem que nas linguagens e códigos esse é um código considerado um texto. Tu pode ainda não entender direito do que seja essa gravura, mas o texto 2 provavelmente vai nos elucidar. Veja bem, quando ele fala em questões, e vocês já devem estar muito acostumados em texto 1 e texto 2. Algumas vezes o texto 2 é uma contraposição ao texto 1 e algumas vezes ele é um complemento. Vamos ver o que ele é? Texto 2. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinado ao único escravo da família ou ao de menor status ou valor. Então, tu já viu. Né? Aqui é o seguinte, ó, se tinha mais escravos, o de menor status é o que ia levar os dejetos, né, e o lixo para fora da casa. Todas as noites, depois de 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam os tubos ou barris com excremento e lixo. Excremento é isso mesmo, é o cocô, é o xixi, era o resultado da produção humana, tá? Sobre a cabeça pelas ruas do Rio de Janeiro. A ação representada na imagem descrita no texto, então veja, não é contraposição, aqui ele está aglutinando o texto 1 ao texto 2, evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos 18 e 19. Caracterizada, então aqui a gente estava vivendo aí da escravidão, né? Caracterizada pela valorização do trabalho braçal, poxa, era o cara de menos status, né? Reiteração das hierarquias sociais, já colocamos que sim. Era assim, ó, era o único escravo, quer dizer, então quem está mais abaixo dentro daquela estrutura social familiar, isso quer dizer, o escravo está lá embaixo. E se tivesse mais de um escravo, o que tem menos status. Então é óbvio que estamos falando de uma hierarquia social. Sacralização das atividades laborais, superação das exclusões econômicas. Você vê que o Enem tem algumas tiradas que, evidentemente, tu já sabe que estão erradas.
Ressignificação das heranças religiosas, poxa, eu achei uma questão bem acessível, não sei o que tu achou também, eu achei uma questão bem acessível, talvez uma das mais acessíveis do Enem de 2021. Já vamos então à correção da questão de número 8. Então diz assim, o torém dependia da organização familiar, sendo brincado por pessoas com vínculos de parentesco. O torém é uma dança indígena, né, de círculos, mas não depende disso. A questão não depende de tu saber o que é o torém, tá? Mas é aquela que eles ficam dançando em círculos. Bom, enfim. Com vínculo parentesco e afinidade que viveu no local. Era visto como uma brincadeira, um entretenimento, feito para que os próprios participantes e seus conhecidos, tá bom? O tempo do caju era pretexto para a realização, sendo chamadas várias pessoas da região a fim de tomar o mocororó, bebida fermentada do caju. Bom, tu já viu que nessa questão tu tem diversas relações culturais, é ou não é? Mas vamos ver como é que vai se desenvolver as alternativas. O ritual mencionado no texto atribui a manifestação cultural de grupos indígenas no Nordeste brasileiro. Veja, tu não precisa necessariamente saber que era indígena, ele te diz, tá? Então, celebrar a história oficial? Não. Nem fala. Mas pode ser. Não, não fala disso. Ele está falando que era um motivo, era uma brincadeira, geralmente na colheita do caju, para juntar as pessoas, juntar as famílias. Então o que era aqui? Para estimular a coesão social. Superar a atividade artesanal. Cara, assim, ó, não tem nem que comentar. Porque ele não fala que é artesanato. Ele fala num rito cultural de uma dança. Manipular a memória individual, modernizar o comércio tradicional. Então, resposta letra B. Questão de número 81. Não está bem na ordem, porque na hora de organizar na folha, né, do PDF, eu vou organizando de tal maneira que a questão caiba na folha A4. Então, muitas vezes não fica na ordem da prova, mas são todas questões do Enem de 2021, aplicação regular. Vocês que fazem parte desta massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Poxa, parece aqui uma ressignificação bem interessante, né? De eu dou mais do que recebo. Mas vamos lá, agora tu vai identificar, mesmo que não seja da tua época essa música, Vida de Gado. Povo marcado é povo feliz. Vida de gado, povo marcado, é povo feliz. É quase um efeito manada, né? Quando a gente fala efeito manada, é quando todo mundo pensa ou é conduzido de maneira, mesmo que inconsciente, né? O efeito manada é isso, é o efeito das mídias, é o efeito das redes sociais, é o efeito do algoritmo, por exemplo, que te trata como manada. O que tu queres ver é o que eles vão te mostrar. Mas vamos lá. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Vida de gado, olha só. Militância política? Óbvio que não, vida de gado. O gado, ele é conduzido. Aqui nós temos, em 1979, uma crítica muito forte a uma política mais liberal dos Estados Unidos, mas enfim, que o processo democrático ele acabava sendo uma ilusão. Isso quer dizer, tu podia, num determinado momento, fazer as tuas escolhas, mesmo estando na ditadura, tu tinha algum tipo de eleição municipal, mas essas escolhas eram o seguinte, ó, deixa com a gente que agora a gente comanda. Era uma crítica, na verdade, uma política neoliberal. Então não era uma militância política, é uma crítica à passividade social. Ó vida de gado, povo marcado é povo feliz. Altruísmo religioso, autocontrole moral, inconformismo eleitoral. Então nós já sabemos que aqui a questão que vai finalizar, a alternativa que finaliza a questão de número 81 é a letra B. Vamos lá então para a nossa próxima questão, a questão de número 49, tá? Bom, fora de ordem, mas são todas de 2021. Olha só. Escravo fugido. É um texto, né? Vocês vão perceber que esse é um texto da época que nós vivíamos a escravidão no Brasil, que diz o seguinte. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José,
pardo claro, de 22 anos, estrutura regular, cheio de corpo, né? Cheio de corpo. A falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forró. E quando fugiu a primeira vez, esteve contratado Quando ele fugiu pela primeira vez, esteve contratado como camarada, isso quer dizer, como trabalhador, em uma fazenda em Capivari. Quem o apreender, entregar ao seu senhor no amparo, tá? Ou recolher a cadeia. Em qualquer parte será bem gratificado e protesta-se com todo rigor a lei contra quem o ocultar. Cara, olha só, né? Que texto bem forte, né? O anúncio publicado na segunda metade do século XIX, tá? E tu vê bem, aqui a gente já estava, na segunda metade do século XIX, a gente já estava aqui em Dom Pedro II, a gente já estava nas leis abolicionistas, mas aqui no Brasil foi muito tardio, né? Então a gente teve Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, enfim. Mas vamos lá. Qual a estratégia de resistência escrava foi apresentada? Cara, a única estratégia aqui, óbvio que foi a fuga, mas para trabalhar. Então, veja bem, ó, contratado como camarada quando ele fugiu pela primeira vez. Então já se imaginava que os escravos fugissem para poder trabalhar ganhando alguma coisa. Então, criação de relações de trabalho é o óbvio e praticamente a única coisa que é falada de movimento social nessa questão. Fundação de territórios quilombolas, não, ele não fugiu para lá. Suavização da aplicação das normas, não, imagina. Ou quem souber do paradeiro entregar no amparo ou numa delegacia de polícia. Regularização das funções remuneradas, óbvio que não, ele estava fugido e trabalhando. Constituição da economia de subsistência, também não. Resposta certa, uma criação de relação de trabalho. A estratégia da fuga era a geração de uma relação de trabalho. Questão de número 54, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. E eu acho que é importante a gente compreender que em 1930, Getúlio Vargas ascende ao poder, não de maneira eleita, porque ele não tinha sido presidente eleito, ele tinha ficado em segundo lugar. Bom, mas ele assume de uma maneira muito populista. E ele assume justamente para que tu consiga ingressar, tu consiga botar mais pessoas dentro da escola, ele quer mais direitos para a sociedade, ele quer que a mulher possa votar, ele cria mais leis trabalhistas, ele gera uma Constituição de 34 que previa a eleição direta para presidente, mas não na dele, né? Na próxima, enfim, depois do Estado Novo e tudo mais. Então, você sabe que o Getúlio Vargas, né, o clichê mais ouvido, que ele era o pai dos pobres, mas a mãe dos ricos. Isso quer dizer, ele sempre tinha uma boa correlação com o povo, mas também com as classes dominantes, então acabava tendo essa noção. E vejam bem, isso aí fora de qualquer estudo de ala progressista ou liberal da educação. A educação nova, alargando na sua finalidade, além dos limites das classes, veja, além dos limites das classes, assume como uma feição mais humana, porque até então a educação não era para todos, a educação era para quem tinha mais posses. Nós vínhamos de uma república café com leite, nós vínhamos da oligarquia propriamente dita, onde quem tinha acesso à educação eram os mais poderosos. A sua verdadeira função social, preparando para formar a hierarquia democrática para formar pela hierarquia das capacidades, na capacidade do próprio ser humano. A gente está falando aqui quase, se a gente for pensar, a hierarquia das capacidades é a meritocracia, né? Recrutadas em todos os grupos sociais. Todos os grupos sociais, o que até então na República Café com Leite, numa tendência oligárquica, não era assim, tá? Que abrem as mesmas oportunidades de educação, ó, as mesmas oportunidades de educação. Tu tá vendo aqui que tem a mão já mais progressista, né? E populista, por que não dizer, de Getúlio Vargas. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural
e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com a concepção do mundo. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira, tá? Já citamos isso. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre ensino técnico e o mercado de trabalho. A gente sabe que existe a escola tecnicista, mas não era isso que ele estava falando. Ele estava dizendo, olha, a gente vai abandonar a oligarquia e vamos agora para um acesso universal. Acesso à escola e valorização do mérito, ora, acesso à escola sim, em todo o texto ele falou isso, né? Em todo o texto ele falou que tinha que abandonar o modelo oligárquico, enfim, e partir para cima, né? Partir para que toda a sociedade pudesse ter acesso à escola. E valorização do mérito, sim, ó, uma hierarquia das capacidades e uma hierarquia da democracia. Resposta certa, letra B. Ampliação de vagas e formação de gestores, poxa, totalmente descontextualizado do texto. Disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada. Assim, ó, vocês veem, depois que tu consegue fazer uma leitura bem interessante do texto, cara, a questão fica muito fácil. Remuneração de professores e extinção do analfabetismo, não fala nisso do texto, não tem nem comentar. Tá bom? Ah, mas poderia ter ocorrido na época? Sim, poderia, mas não fala isso no texto. É isso que tu tem que te ater. O que diz o texto? Questão de número 60, que interessante, ó. Porque vejam, tu não tem que saber o que fez Vargas, mas tu tem que saber o momento histórico. E tu sabe que Vargas, ele é importante, porque ele teve um momento gigantesco, né? De 1930 a 45, e depois ele retorna, né? Bom, e depois ele deixa a sua famosa carta-testamento quando ele se suicida. Vamos lá. O governo de Vargas, principalmente durante o Estado Novo, 37, 45, poxa, foi um momento muito duro do governo, onde o governo foi muito ditador, né? Com uma política praticamente neofascista, né? Ele era muito... Tanto que... A Constituição base era a Constituição da Polônia em 1937, a nossa Constituição passou a ser a Constituição polaca. Então, vamos lá. Tanto que, nesse momento, Getúlio Vargas chegou a, durante muito tempo, flertar com o nazismo, né? Pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão-chave desse projeto tinha no território seu foco principal. Tinha no território seu foco principal. Não por acaso, foram criadas, então, instituições encarregadas de fornecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística, tá, que é o IBGE, este em 38. Então, ele criou uma série de instituições para compreender o país, né? O IBGE é isso, cada vez que a gente faz um censo é para compreender o país, compreender as suas estruturas, compreender a sua população, compreender o povoamento, compreender os problemas sociais, compreender a riqueza ou a pobreza do povo. Então vamos lá. A criação dessas instituições pelo governo Vargas representa uma estratégia política, e ele tinha se adonado do país para si, já estava há 7 anos, e iria ficar por mais tantos 8 anos a mais. Levantar informações para a preservação da paisagem dos sertões, pelo amor de Deus, se alguém ouviu alguma coisa de sertão aqui, me diga, porque eu não consegui ler. Controlar o crescimento exponencial da população brasileira, ele não falou em nenhum momento disso, né? Vejam só, ele disse que tinha por objetivo o território como seu foco nacional. Obter o conhecimento científico das diversidades regionais? Óbvio que sim. Porque até então, eu quero que tu imagine que até então o Brasil, antes da era Vargas, era oligárquico mesmo. O dinheiro ficava dos grandes centros e para poucas pessoas da comunidade. Poucas pessoas tinham acesso, tanto que quando Vargas assume, ele cria as leis trabalhistas. Vamos lá então. Conter o fluxo migratório? Não. Propor uma criação de novas unidades da federação? Não, não foi isso e nem o texto diz isso. Questão de número 75. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vós mercê, que me aprouve banir, tá? Para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram a ordem de seguir em diversos navios destinados a esse porto. E, tendo eu proibido por lei recente o uso de sua língua habitual,
ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. Cara, é uma opressão cultural, tu vê, né? Ele proíbe que se ensine determinadas línguas em processos educativos. A ordem emanada pela coroa portuguesa para a colônia americana em 1718, a colônia americana somos nós, o Brasil, né? Apresenta um tratamento da identidade cultural pautado em converter grupos infiéis à religião oficial. Óbvio que não falou em religião aqui. Ele não falou em paganismo, ele não falou em nada neste texto. Ele não falou em precisar evangelizar, não falou em nada. Suprimir formas divergentes de interação social, agora sim. Ele quer suprimir formas divergentes de interação social. Evitar envolvimento estrangeiro na economia local, reprimir indivíduos enganjados com revoltas nativistas, controlar manifestações artísticas, não. Resposta, suprimir as formas divergentes de interação social. Ele diz isso aqui, ó, ciganos. E uma das formas de tu acabar com interações sociais divergentes é acabando com a prática da língua. Então a primeira coisa que tu faz é a supressão da língua nativa de uma determinada comunidade. Resposta certa, letra B. Questão de número 74. Mais uma da era Getúlio. Quando Getúlio Vargas se suicidou em agosto de 54, tá? Vejam, ele já estava no seu segundo governo, ele já tinha voltado, ele tinha abandonado o cargo, né? Ele tinha renunciado ao cargo de presidente em 45 e depois ele volta a ser eleito. O país parecia à beira do caos. Sim, não foi o que ele esperava. Acuado por uma grave crise política, o velho líder preferiu uma bala no peito à humilhação de aceitar uma nova deposição, como sofrer em outubro de 45. Então tá. Veja que eles, quando houve a renúncia dele por uma pressão forte, ou ele renunciava ou eles tiravam ele volta depois. Entretanto, ao contrário do que imaginavam os inimigos, ao ruído do estampido não se seguiu o silêncio acerca da derrota. Isso quer dizer, os inimigos pensavam, agora que ele morreu, bom, acabou Getúlio, acabou isso e vamos governar o Brasil da nossa maneira. O evento analisado no texto teve repercussão imediata na política nacional. A reação popular. Isso. Getúlio, apesar de todo o caos social, ele era muito amado pelo povo. Então houve sim uma reação popular muito forte. Intervenção militar? Não. Abertura democrática? Campanha anticomunista? Já ocorria antes? Radicalização oposicionista? Não. O que houve foi uma forte reação popular. Lembre-se disso como uma estrutura de compreensão de conteúdo. Getúlio Vargas sempre foi amado pelo povo em todos os instantes, tá? Vamos então para a questão de número 63. Por que o Brasil continuou um só, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países? Ora, a gente sabe, né? O Brasil gigante. E toda a outra América Espanhola se dividiu em diversos países. Nós temos Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, enfim, todo o resto é espanhol. Concordam? E só o Brasil ficou coeso. Para o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, no Brasil, parte da sociedade era muito mais coesa ideologicamente do que a espanhola. Carvalho argumenta que isso se deveu à tradição burocrática portuguesa. Portugal nunca permitiu a criação de universidades em sua colônia. Por outro lado, na América Espanhola, entre 1772 e 1872, 150 mil estudantes se formaram em universidades. Opa! Então, no momento que tu tem mais intelectualidade, no momento que tu tem mais produção cultural e intelectual, tu gera mais identidade regionais, vamos dizer assim. Mas vamos adiante. Para o historiador mexicano Alfredo Ávila Rueda, as universidades na América Espanhola eram, na sua maioria, reacionárias. Isso aqui é uma crítica, né? Reacionário significa que não quer modificar as coisas. Nesse sentido, o historiador mexicano diz acreditar que a livre circulação de impressos, jornais, livros e panfletos na América Espanhola, o que não era permitido na América Portuguesa,
a proibição só foi revertida em 1808, teve como função mais importante a construção de regionalismos. Então, um fala da importância das universidades, outro diz que não, era mais os jornais. O ponto de vista dos historiadores referidos do texto são divergentes em relação ao desempenho, ao papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação de múltiplas identidades. É isso. Mas para mim já é essa, né? Vamos ler as outras, porque sempre a gente pode alterar, mas um disse que as universidades tiveram papel fundamental e outro disse que, por serem reacionárias, o que teve papel fundamental foi a imprensa. O controle exercido pelos grupos de imprensa, não. Porque na América Portuguesa nem tinha imprensa. Abandono sofrido pela comunidade docentes, poxa, daí foge, né? Lugar ocupado pelas associações de acadêmicos. Protagonismo assumido pelos meios de comunicação? Não, na verdade, o texto mostra um paradoxo entre as concepções do papel da universidade. Para o autor brasileiro, as universidades foram fundamentais, com mais de 150 mil estudantes formados por elas. Já o segundo diz que elas não tiveram esse papel fundamental por serem racionárias. Então, o papel desempenhado pelas instituições de ensino na criação das múltiplas identidades. Eles divergem sobre isso. Um diz que sim, o outro diz que não. Questão bem legal do Enem 2021. Questão de número 66, ainda. Enem 2021. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes... Essa aqui eu coloquei, mas ela, cara, nem chega a ser uma questão de história, viu? Depois eu vou até colocar também numa questão ambiental. Bom, enfim, vamos lá, tá? Vamos lá. Nem ambiental, vou colocar eu posso colocar, olha só, ela pode entrar aqui de uma forma de atualidades, né? Atualidades, enfim. Mas entrou aqui, eu coloquei no Brasil Total e já foi. Depois que eu coloco na folha, eu tenho que corrigir, né? Grandes transformações realizadas do escopo da operação urbana, consorciadas e conhecida como Porto Maravilha, tá? Então, ó, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações, foi isso que ele disse, ó, grandes transformações. Parte importante da tentativa de formar o Rio de Janeiro em um polo de serviços internacional. Olha, ele quer transformar o Rio de Janeiro em um polo de serviço internacional. A revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava uma cidade do início do século, passando a abrir espaço em seu lugar para a instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo, lazer inéditos para cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alcançar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar de Baltimore, Barcelona e Buenos Aires. Então, o Brasil ele vai ter que se modernizar. A orla, essa parte portuária do Rio de Janeiro vai ter que se modernizar. Então, vamos lá. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a intensificação da participação na competitividade global? Sim, porque senão ele não tinha o objetivo de se transformar ou se equiparar ao mesmo patamar de Buenos Aires, Baltimore. É ou não é? Então, resposta certa, letra A. Contenção da especulação do mercado imobiliário, poxa, se ela estava lá presa ao mercado, a uma estrutura do início do século. Democratização da habitação popular, longe disso. Eles vão criar centros de compra, 100 mil novas. Imagina só, Baltimore, ele não está criando habitação popular. Valorização das funções tradicionais, pelo contrário, a modernização. Priorização da gestão participativa. Não há o que comentar sobre essa alternativa. Vamos para a questão 84, então. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de suas representações diplomáticas, tá? Lá na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão pela revogação da Lei Aberdeen. Qual é essa lei? Ela ia restringir, né, o mercado, ela ia restringir a circulação mercante, naval, né, dos países que ainda estivessem com o mercado negreiros, que estivessem com a escravidão ainda, com a escravidão em atividade. Eu quero que tu entenda que o Brasil, ele foi um dos últimos países a ter o final da escravidão. E tanto que, vamos ver, um pouquinho antes disso, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né, que foi conhecida Lei para Inglês Ver, porque ela libertava os escravos, mas só da boca para fora, porque não dava condições. Depois a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, que não davam condições de vida
né? Além de ser sexagenário, era que depois de 60 anos qualquer escravo seria livre. Daí ele saía de lá para fazer o quê? Não tinha formação, não tinha dinheiro, não tinha comida, não tinha casa, ele preferia continuar escravo. Então, muitas vezes você já deve ter escutado essa expressão, lei para inglês ver, foi o que o Brasil fez, porque nesse momento, veja bem, a Inglaterra, ela sempre promoveu o tráfico negreiro, ganhou muito dinheiro com o tráfico negreiro, era quem centralizava o tráfico negreiro economicamente. Mas com a Revolução Industrial, ela começou a ter excedente de produção e precisou fazer com que tivesse mais mercados consumidores. Então, como eu tenho mercadoria para vender, eu preciso agora que tenha mercado consumidor, então ela começou a forçar o final da escravidão. Não foi nada altruísta dos ingleses, tá bem? O governo... então vamos lá. O governo britânico, entretanto, ainda receava que sem um tratado anglo-brasileiro satisfatório para substituí-la, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em estabelecer uma jurisdição conciliadora? Óbvio que não. Compartilhar negócios marítimos? Não, justamente, pelo contrário. Fomentar políticas higienistas? Não. Manter a proibição comercial? Sim. Enquanto o Brasil não agisse para o final da escravidão, eles iam manter a Lei Aberdeen, que justamente tolhia, tirava as ambições comerciais brasileiras. Promover negócio familiar? Não, tá bem? Vamos lá então para a nossa última questão, questão de número 85. Famoso por ser, olha, ainda estamos em 2021, né? A 12ª questão. Famoso por ser encantador de viúvas na cidade de Cabaceiras, na Paraíba, o Zé é um contador de histórias, parecido com o personagem Chicó do Alto da Compadecida. Quem não viu deve ver esse filme. Ele defende veementemente que a oração da sua avó sustentava mais chuva. Ele acreditava que a oração da avó, ele era um contador de história. Ele dizia, quando a minha avó ora, chove. Quando era pequeno, chovia por aqui. Ajudava a minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro. Olha só, é uma prática cultural, tá? Para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais. Ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional, tá? Alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial? Não, matrimonial não tem nada. Até que afetiva poderia ter a relação dele com a avó, mas ritual matrimonial não. Ele era um encantador de viúvas. Práticas místicas, gostei, porque a oração é uma prática mística, né? Associada ao patrimônio cultural, sim, porque aqui ele colocava os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento e poder chover mais. Já gostei da letra B. Manifestações teatrais, não. Narrativas fílmicas, não. Né? Mesmo que seja do filme do Alto da Compadecida, né? Uma relação só. Argumentações literárias interligadas com catástrofes ambientais, poxa, pegou pesado, né? Então, resposta certa, letra B. E aí, me conta como é que tu sentiu essas questões, essas 12 questões. Vejam bem, aí nós temos praticamente 1/4 das questões da prova do Enem. Mais de 1/4 das provas do Enem, né? Mais de 25% aqui da prova do Enem. E como é que tu te sentiu nessa construção, dessa linha de interpretação? Tu vê, mais uma vez, não precisa saber história. Precisa sim ter uma boa leitura e conseguir ter um posicionamento um pouco mais crítico em relação ao que está sendo descrito no texto e o que está sendo apresentado nas alternativas. Tá bem? Vamos por mais então? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.